Bom dia, pessoal. São 9 horas. Vamos iniciar a nossa atividade síncrona deste dia 27 de setembro, né? Espero que vocês estejam todos bem de saúde e que tenham assistido aos vídeos, porque, de novo, não teve 31 visualizações cada um dos vídeos. Isso é um problema. Um outro problema que nós detectamos tardiamente é o erro, e veja bem, eu vou usar o termo o erro, que a Prograde cometeu retirando ou permitindo matrícula em métodos computacionais IT 751 sem o pré-requisito de introdução à engenharia química. Isto não é recomendável. Isto é um erro. E se insistirem no erro, vocês vão estar assumindo a possibilidade de reprovação. Não que a gente queira reprovar, mas é porque para fazer métodos precisa de todos os conteúdos de introdução. Então, dado este aviso, quem está nessa condição, pense e repense. Por quê? Pode acontecer de chegar lá na penúltima, na antepenúltima aula e dizer, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer as avaliações, vou trancar extemporaneamente. Então, eu já falei na aula passada e vou repetir. Todos os alunos de introdução do período passado que fizeram trancamento extemporâneo não conseguiram vaga em introdução esse período. Ficaram com algum tipo de ranqueamento que colocou lá para baixo e eles perderam, então, o direito à vaga. Em relação até a alunos que tinham ficado reprovados. Então, eu não recomendo que deixe para fazer o trancamento extemporâneo quando perceber que não está dando conta. É bom entender que existe o esquema de pré-requisitos, né, o sistema de pré-requisitos, porque, frequentemente, eles atendem à necessidade da disciplina da frente. Métodos computacionais têm extrema necessidade de introdução à engenharia química. Foi uma falha da instituição, eu não posso interferir nisso. Estamos até pensando em solicitar que seja desmatriculado quem não tem o pré-requisito, mas vocês é que poderiam ter essa tomada de consciência e entender. O argumento de, eu já estou muito atrasado, pode atrasar mais ainda, gente. São duas disciplinas muito pesadas. Fazer as duas juntas, sendo que uma é pré-requisito da outra e você não tem o pré-requisito, é se candidatar a reprovar nas duas. Então, pensem um pouquinho e tomem uma atitude madura, tá? Eu só estou recomendando. Eu, professor Maurício, não posso excluir ninguém. Acho que não deveriam fazer métodos sem ter feito introdução. É assim que foi planejado, é para isso que tem, e a gente não pode deixar de cobrar os conteúdos de introdução em métodos porque alunos se matricularam sem ter. Dado o aviso, vamos então à nossa aula, sala de aula invertida, onde estão ou quais são as dificuldades, os problemas que vocês tiveram no assunto desta aula. Método de adição e substituição, regra de Cramer. O começo de tratamento de sistemas, de problemas descritos por sistemas de equações algébricas lineares. Estou aberto a ouvir vocês. Ninguém teve dúvida nenhuma? Ou nem perceberam, nem viram os vídeos? Viram em velocidade 2 quando viram? Onde estão as dúvidas? Onde estão as dificuldades? Se ninguém tem dúvida de dificuldade, eu posso dar um exercício valendo ponto, né? Eu acho que vai ser o jeito de despertar vocês. Vamos lá, pessoal? Alguma observação em relação aos vídeos? Alguma observação em relação ao material PDF que foi distribuído para vocês? Já é a terceira vez que essa disciplina é oferecida de modo remoto, mas é a primeira vez que eu tenho uma turma tão apática em relação aos vídeos, em relação ao conteúdo. A sala de aula invertida pressupõe que vocês vão participar da aula, gente. Como é que é? O que está acontecendo com vocês? Que está todo mundo cansado do ensino remoto? Eu também estou. Mas é o que a gente tem por agora. Gabriel Amaral, para mim tudo certo. Beleza, Gabriel. Espero que nesse período realmente você consiga fazer tudo certo. Tá? Então ninguém tem nenhuma dificuldade? Ninguém tem nenhum problema? Essa aula vai terminar muito cedo. Mas olha só, para a gente poder utilizar bem o tempo, quem está no computador aí, por favor, abra o Excel e nós vamos trabalhar. Vamos fazer algumas coisas, né? Vou mostrar para vocês a regra de Cramer funcionando no Excel. Depois eu vou mostrar os programas que a gente tem no Octave. Vocês vão precisar fazer os programas de vocês no Octave. Pois é, né, Evelyn? É complicado, porque você recebeu esse aviso na sexta-feira. 3 dias e não conseguiu assistir a 2 vídeos de 25 minutos. Não conseguiu estudar a matéria. Período que vem a gente consegue ver se você consegue melhorar seu tempo. Então vamos lá, pessoal. Assistiu ou só passou o vídeo e não teve tempo de estudar? Porque é uma questão muito diferente. Então, tudo bem. Já que não tem dúvida, vocês vão me dizer como é que a gente faz lá no Excel, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma tela do Excel. Isto, problema dos 3 tanques. Estamos aqui. Esse aqui é o problema que vocês têm lá de exercício. Não é o exercício inicial, mas é o do vídeo, tá? Esse aqui é o material do vídeo. Agora eu estou fechando aqui o
o chat. Estou fechando também os quadrinhos da presença de vocês. Quem tiver que falar comigo, quem tiver alguma dúvida, por favor, abra o áudio e fale, porque eu não estou vendo mais o chat. Tá? Nós temos aqui, então, esses dados, né? Vazão, os volumes, que não fazem nem parte dos balanços, a massa específica, capacidade calorífica, temperatura inicial, temperatura de alimentação e as 3 cargas térmicas removidas. Aqui nós estamos com um problema de resfriamento. Para quem fez os exercícios, aí sim, isso aqui é igual, tanto no exercício do vídeo quanto no exercício que vocês receberam. Esses são os balanços, já não é mais balanço de energia, né? A gente fala isso lá no vídeo. Uma vez que eu dividi por F-ρCp, já perdeu a dimensão de energia por tempo. Agora nós temos só temperatura, todas as parcelas aqui têm dimensão de temperatura. Todas as parcelas aqui, elas atendem ao princípio da homogeneidade dimensional. E aí o que a gente tem agora? A gente tem que montar a matriz aumentada. Como é que a gente monta essa matriz aumentada? Aí eu vou descer aqui um pouquinho, sem mostrar muito para vocês, mas a nossa matriz aumentada é isso aqui, ó. Eu tenho os coeficientes, são esses 9 coeficientes aqui, e aqui os elementos do vetor de resposta. Qual é a vantagem de, quando eu estou fazendo no Excel, usar uma tabela com os dados? É que se eu alterar os dados, e nós vamos fazer isso para vocês verem, se eu alterar os dados aqui, né, a planilha tendo acoplado, estando associada a esses dados, a gente consegue ver rapidinho o resultado sendo mudado, tá bom? Então, olha só, tenho aqui a minha... o elemento R1, e ele é calculado. Calculado baseado em quê? Calculado baseado nesses elementos que estão coloridinhos aqui da minha tabela de dados. Né? A vazão. Ó. O que é o R1? É Q1 sobre F-ρCp menos o TF. Então, Q1, e aí se você quiser usar parênteses, você vai botar dividido por abre parênteses e multiplica ali os que estão no denominador. Ou então você só sai dividindo. Então, Q1 dividido por F, dividido por ρ, dividido por Cp, menos o TF, que é esse G2 aqui. Tudo que está coloridinho aqui está sendo calculado aqui nessa equação e está gerando este número que vocês estão a ver aqui agora. Menos 153,125. Tá? A mesma coisa para o R2, também está sendo calculado baseado na tabela lá de cima. E a mesma coisa para o R3, tá? Também está calculado baseado nas tabelas lá de cima. É só a gente olhar aqui, ó, tudo que está coloridinho foi usado para fazer conta. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar aqui para cima. Todo mundo vê com tamanho razoável aqui o que a gente está fazendo? E aí, pessoal? Sim. Tá. Então, olha só. Matriz aumentada, eu vou copiar aquela lá de baixo. Eu vou dizer que isso aqui é igual, tá? Pego essa célula daqui, o menos 6. Olha só que bonitinho agora que eu posso usar o recurso de puxar, né, e arrastar. Ó, e ele copia, posso puxar para baixo também, e ele copia. Trouxe para cá. Vou fazer o seguinte, vou deixar de vermelho os meus coeficientes, vou deixar de azul, só para vocês entenderem do que a gente está tratando, o meu vetor de respostas. E também vou colocar isso aqui quadradinho, botar um retângulo aqui dentro. Agora, o que a gente tem que fazer para usar a regra de Cramer, para resolver este problema? Vocês viram os vídeos. Estão dizendo aí que não tem dúvida. Então me digam, o que eu preciso fazer? Já tem até uma colinha para vocês ali embaixo. As colunas. Eu tenho que construir as matrizes, né? Então, a primeira coisa é a matriz da, é a matriz de coeficientes, beleza. É só eu copiar toda a matriz de coeficientes lá de cima. Então, nenhum problema, marco, arrasto, cheguei a ela. Sem grande problema, mesma formatação, nenhum problema. Quem é a matriz A1? A matriz A1, ela acontece o que com ela? Vai usar o fator de resposta na primeira coluna. Não, eu vou usar o vetor de respostas, mas onde? Primeira coluna. Na primeira coluna. Então, na matriz A1, o vetor de resposta substitui os elementos da coluna 1. Então, aqui eu vou dizer que é igual ao vetor de respostas. E aqui é a coluna 2 mesmo, né? Então, é igual à coluna 2, lá da matriz aumentada. Não tem problema, agora eu posso puxar para cá. E eu posso marcar todo mundo, puxar aqui para baixo. Puxei. E ela já vem com formato e tudo para facilitar a nossa vida. Deu para entender? Bom, agora que vocês já fizeram a primeira, moleza, né? Quem é o A2? É a matriz de coeficientes em que eu fiz o quê? Substituir a segunda coluna. Substituir a segunda coluna. Então eu vou lá, eu copio aqui a primeira coluna da matriz aumentada. Aqui eu copio o vetor de respostas, primeiro elemento. Aqui eu copio a terceira coluna, certo? Posso marcar e puxar para facilitar a nossa vida. Pronto, tá aí a matriz A2. Matriz A3 é a mesma coisa, não vou perguntar outra vez. A coluna 1 e a coluna 2 são da matriz de coeficientes e a coluna 3 vai ganhar o vetor respostas. Então, aqui eu posso puxar para cá. Aqui eu posso simplesmente copiar o meu vetor de respostas e
puxar. Agora, como é que eu calculo o determinante de matriz 3x3? Esse é tão fácil que vocês conseguem fazer na mão. Mas o Excel, que é a calculadora chique que a gente vai usar, ele tem uma função que se chama matriz. Aí a gente tem que dizer que é igual, né? Bota igual a matriz. Tá vendo aqui embaixo tem um menuzinho? Vocês veem esse menuzinho? Não, não vem esse menuzinho. Quem estiver fazendo no Excel junto comigo e quem for assistir o vídeo depois, não, também não vai ver. Tem um menuzinho, né, que aparecem as funções de matriz. A primeira matriz é a matriz.determ, tá? Então, matriz.determ, abre parênteses, e eu copio aqui, ó, todos os elementos da matriz. Vocês estão vendo isso acontecer, né? Então, ó, dou Enter, e ele calcula, deu menos 48, como vocês viram acontecer lá no vídeo também, certo? Agora tem um negócio chique aqui, ó. Vocês estão percebendo que eu tenho a minha matriz? Vão falando comigo. Eu tenho a minha matriz e o cálculo do determinante está na segunda linha, 2 colunas para a direita. Perceberam isso? Então, se eu mantiver, né, as posições relativas de um determinado cálculo no Excel, ele vai fazer. Olha só. Vou marcar aqui de azul, vou clicar aqui e ele vai mostrar para a gente o que foi usado para calcular isso. É isso que está marcado ali, estão vendo? Quando eu clico em cima do valor lá na tela de comandos, aqui, ó, na tela de comandos, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo aqui, é pequenininho, lá no vídeo eu tento puxar um pouco para cima. Ele vai me dizer o que foi usado para fazer aquele cálculo, tá? Então, se eu simplesmente fizer assim, ó, Ctrl C aqui, perceberam que está pulando ali uma linha tracejada, né? E fizer Ctrl V aqui, ele mantém as posições relativas. E aí agora, olha só, os valores que foram usados para calcular esse determinante são da matriz 1. Eu não preciso fazer tudo de novo, dizer matriz.determ de novo, calcular outra vez. Eu só aproveito o recurso do Excel das posições relativas. É lógico, tem que ter muito cuidado, algumas coisas vão ter que ser fixadas. Mas, ó, idem para cá, Ctrl C, Ctrl V, calculou o outro determinante da matriz A2 e olha só de novo, ó, foi usada a matriz A2 para calcular. E olha só que chique também aqui, de novo, Ctrl C, Ctrl V, tá? E ele calculou esse determinante usando os elementos da matriz A3. Agora, já deixei a conta pronta para vocês aqui, mas vamos apagar e vocês vão fazer de novo. Como é que eu calculo T1? Né? T1, se vocês observarem bem, ó, ele é o elemento incógnita 1. Como é que eu calculo o T1? Como é que eu calculo esse correspondente ao X1 aí? Ele vai ser igual a quê? Determinante de A1. Determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Perceberam? Ó, dá o P14 dividido pelo P9, que são aqueles que estão coloridinhos ali. Na hora que eu der Enter, ele já coloca lá para nós o 70.12. Como é que eu calculo o T2? Ele é igual a quê? Ao determinante de A2, né? De A2, dividido pelo determinante de A, que vocês também estão podendo ver aqui, certo? Ó, 65,23, como deu no vídeo, não é isso? E como é que eu calculo o T3? T3 é igual ao determinante A3 dividido pelo determinante de A, que é esse aqui. E ó, 35,94, como deu no vídeo. Mas esse aí não foi o exercício inicial que eu mandei para vocês, não é verdade? Eu preciso que vocês abram esse exercício inicial para a gente ver aqui o seguinte, olha só, esse aqui são os dados do vídeo, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, vou mudar aqui o nome dessa coisa para poder nos próximos períodos eu não fazer bobagem. Isso aqui é o do vídeo, vou botar assim, VA, que é da videoaula, certo? A vantagem do Excel é que eu posso clicar aqui com o botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia. Criar uma cópia antes de 4 tanques, e aí aqui agora, ó, eu tenho 3 tanques, T01, mais relativo a 20, 21 primeiro, tá? E quais são os nossos dados do exercício inicial que vocês têm aí agora? Quais são os dados aqui? Vocês não vão me fazer abrir, né? Vocês têm, vocês receberam. Tem ligeiras diferenças ali. Quais são os dados, pessoal? Tem um exercício inicial, um arquivo em PDF que foi mandado para vocês, para ser estudado antes, para chegar aqui tendo sabido ele, aliás, tendo resolvido ele a partir dos vídeos. E vocês não sabem me dizer os dados? Por favor, gente. Um pouco mais de ânimo para participar da disciplina, não é? Então, quais são os valores de F, quais são os valores dos volumes, do Rho, do CP, do T? Hein, gente? F é 0,10. Peraí. Então, deixa eu voltar aqui para nossa telinha. Como é que é? F é 0,10. Rho? Isso. Não. Peraí. Esse é o de 3. De 3. É o de baixo. É 0,12, professor. 12? Então, isso. Eu estou no certo. Vírgula 12. Tá bom. O Rho é 2.000? É. O CP? É também. É 3.200. O Q1? É
Tá certo. 3 vezes 10 a 7? O que 2? 1 vezes 10 a 8. Ah, 1 vezes 10 a 8. Então tem que mudar aqui, ó. Mudei. 1 vezes 10 a 8. O que 3? É 1 vezes 10, aí tá 1. Hã? O Q2, ele tá 1,2. Ah, é 1, né? É um. Isso. É 1. Então 1 vezes 10 a 8. E o que 3? É 1,20. 1,2? Assim? Desse jeito que vocês estão vendo aí? É. Isso. Agora olha só, já mudou aqui, né? Se a gente olhar a outra planilha, é 153,75, menos 153, menos 75, menos 156. E essa que eu já mudei aqui, ela já fez as contas. O valor do determinante de A é o mesmo, mas olha como é que já mudou o determinante de A1, como que já mudou o determinante de A2, como que já mudou o determinante de A3 e olha como mudaram as minhas temperaturas. Se vocês olharem as temperaturas do exercício do vídeo, 70, 65, 35. Do exercício inicial de vocês, 72, 65, 37. Chique, né? A vantagem de fazer tudo acoplado a esta tabela de dados. Você só altera os dados aqui e você tem o resultado ali. Não é isso? Agora, olha só. Pensando como engenheiro, né? Para ajudar a pensar como engenheiro. Aqui a gente mexeu em muita coisa, mas vamos mexer num fator só. O que aconteceria se eu aumentasse ainda mais a vazão? Se em vez de 0,12 eu tivesse uma vazão de 0,15? O que vocês imaginam que aconteceria com as temperaturas? Pensem como engenheiros. É métodos computacionais aplicados. Você tem que fazer a aplicação para poder pensar como engenheiro. Então, se eu aumento a vazão de entrada e de saída, lógico, tem que aumentar as duas coisas, né? Senão não vai ser regime permanente mais. O novo regime permanente vai ter temperaturas maiores ou temperaturas menores do que essas que vocês estão tendo aí de 72, 23, 65? Maior. Por que maior? A gente vai estar colocando mais líquido quente. Eu vou estar colocando mais material e vou estar retirando a mesma quantidade de calor, não é isso? Também, se eu aumento a vazão, eu diminuo um negócio chamado tempo de residência, quer dizer, o fluido vai passar mais depressa pelos tanques. Vai ter menos tempo para perder calor. O jeito é a gente conferir. E ó, 0,15. E observem os valores aí embaixo. 97, 92, 69. Cresceu pra caramba, né? Aumentou pra caramba. Porque essa carga térmica não consegue tirar mais tanto calor quanto devia. Eu estou com as mesmas condições de entrada, a única coisa que eu variei foi, né, 25% da vazão. Aumentei a vazão em 25%. E lógico, as temperaturas aumentaram porque eu estou resfriando. Passa menos tempo, tem mais material para resfriar. Com a mesma carga térmica, a temperatura de saída tem que ser maior. A mesma coisa se eu baixasse a temperatura. Deixa eu voltar para o 0,12 aqui. Pronto. Tá aí, ó, os mesmos 72, 65 e... 72, 65 e 37, está na frente de vocês aqui, agora saiu. 72, 65 e 37, que vocês tiveram, ou vão ter, né, quando fizerem o exercício de vocês. O do vídeo é outro. O do vídeo é esse aqui, que vocês têm lá do vídeo também, certo? Então agora olha só, dever de casa, não vou fazer, vocês fazerem a regra de Cramer para esse sistema 2x2 aqui, ó, tão pequenininho. Não dá nem vontade de deixar de ir para casa, né? Vamos fazer? O que a gente precisa? Quem é a matriz A1 aqui para esse sistema 2x2? Hein, pessoal? Substitui o vetor resposta na... Isso, o vetor resposta. Então, eu vou lá pegar o vetor resposta e vou pegar o elemento da coluna 2 aqui, ó. Igual a coluna 2. Tchum. Agora eu puxo para cá e tchum. Certo? Agora, como é que eu calculo a 2? Deixa eu só dar os formatos aqui, né? Isso aqui vai ter... Ah, essa ferramenta pincel que vocês estão me vendo tocar nela aqui, ela transporta a formatação do valor para a célula. Matriz A2 eu tenho a mesma coluna 1 da matriz original de coeficientes e eu substituo a coluna 2, né, pelo vetor de respostas. Puxo para cá para poder obter as coisas que eu quero e vou colorir aqui, vou pintar aqui com formato, mesmo formato. Pronto, tá? Deixa eu só fazer assim, tirar aqui essas bordas e botar a borda arrumadinha, tirar essas bordas e botar a borda arrumadinha. Alguém está com o microfone aberto aí fazendo ruído. Pronto, gente. Agora, como é que eu calculo os determinantes? Qual é o comando aqui no Excel? Acabamos de fazer. Matriz, determine. Matriz, né? Tem que dizer, ó, é igual a matriz ponto determine, matriz ponto determine, abro parênteses. Aqui a minha matriz A é essa daqui, né? Então eu pego esses elementos, fecho parênteses e tchum. 15, tá? Como é que eu calculo a outra? Aqui não adianta eu puxar, porque não está na posição relativa, repararam? Se eu fizer assim, ó, se eu puxar para o lado de cá vai dar uma zebra desgraçada. Olha lá como é que ficou horroroso, certo? Por quê? Porque não estão mantendo a posição relativa, não estou calculando do mesmo jeito. Mas, já que eu tenho o valor aqui, ó,
olhem lá na linha de comando, quem está fazendo no Excel vai poder me acompanhar. Ele está usando esses aqui, eu quero que ele use esses elementos aqui. Eu dou os novos valores. O comando é o mesmo. A mesma coisa aqui nesse outro, né? Eu venho aqui na minha linha de comandos e mando ele fazer as contas agora usando esses daqui. E pronto, olha lá, igualzinho do vídeo também, 126 e 145. Esse aqui vocês vão fazer de casa o exercício inicial que eu mandei para vocês. Tudo bem? Professor, o senhor vai enviar uma atividade avaliativa, né? Avaliação continuada já está disponível para vocês na pasta compartilhada. Isso. E logo eu vou colocar no Siga. Eu não vou mandar por e-mail. Este período eu não vou mais mandar o arquivo da avaliação continuada por e-mail. Vocês têm que aprender a consultar a pasta compartilhada do Google Drive ou o Siga. Estará no Siga logo depois dessa aula. Vai ter uma avaliação continuada para vocês entregarem na quarta-feira. Aí a gente tem que fazer no papel ou pode fazer no Excel? Não, à mão, é tudo manuscrito, nada, a menos que vocês, a turma de vocês ainda tem a vantagem de quando tiver um gráfico, e somente gráficos vão ser feitos em aplicativos. Todos os outros exercícios, todas as outras avaliações são manuscritas, a caneta, que eu tô velho e não enxergo mais a lápis, tá? Então, a gente pode, por exemplo, se tiver um determinante de A, a gente tem que fazer a conta ou pode já colocar o valor direto? Você pode fazer o valor direto, você pode fazer todas as contas no Excel. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar esse pedaço aqui, ó, que eu tô marcando, e vai escrever à mão para mim. Ah, ok. Obrigada. Tá? Você tem que me mostrar o procedimento, não basta botar só esses valores aqui, ó. Não adianta, na avaliação continuada, me mandar só isso. Você tem que mostrar que usou o método. Então, é mostrar o desenvolvimento todo do método. Mas pode fazer no Excel. Agora, mandar para mim tem que ser escrito à mão. Não aceitarei e vou dar falta. Já na próxima quarta-feira já vai ganhar falta quem mandar print de tela, quem mandar coisa do Excel para mim. Ou coisas que foram digitadas. Tem que ser manuscrito. Por quê? É lógico que a gente sabe que tem muita troca de informação. Então, pelo menos, quando estiver copiando, tá aprendendo alguma coisa. Pode falar. Aí, então, é só a gente pode fazer isso no Excel e depois só transpassar para a folha. Exatamente, transcrever para uma folha à mão, com caneta e mandar para mim. Depois em PDF, todos os arquivos em PDF. Somente quando for para fazer gráfico, e vai aparecer um monte de problema para fazer gráfico, que aí eu sugiro que ou vocês façam lá no Octave, que é molinho de fazer gráfico no Octave, ou façam aqui no Excel, tá bom? Tudo bem em relação a isso? Em que pé que vocês já estão do Octave, hein, gente? Ou do MATLAB? Já tiveram as aulas? Vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Isso aqui agora é dever de casa para vocês fazer o 2x2 da atividade síncrona, tá bom? Do exercício inicial que eu mandei para vocês. Tudo bem? Tudo. A gente teve regra de Cramer na última aula, mas a professora passou só uma atividade, mas ainda vai explicar pra gente na prática. Sueli, eu fiz o exercício, tive dificuldade só na parte de álgebra linear. Vai precisar revisar, com certeza. Álgebra linear é segundo período, métodos computacionais é quarto período. Então espera-se ou supõe-se que você tenha esse conteúdo. Sem contar que regra de Cramer você aprendeu no ensino médio. E não foi no ensino superior apenas, tá? A regra de Cramer, a regra de Sarri para poder fazer matriz 2x2, matriz 3x3 é facinho. Ela é complicada para matriz 4x4. Ah, beleza. Essa vocês vão precisar anotar porque isso aí não está disponível. Mas vocês têm a avaliação continuada da semana passada, não tem? Não é isso? Não tem avaliação continuada da semana passada? Sim. Beleza, então agora sim, agora vem aquele exercício que eu tinha mostrado para vocês assim de repente e que vocês vão ter como para fazer agora, para fazer neste exato momento, tá? Assim que eu mostrar o Octave funcionando para vocês. Então vocês ainda vão ver coisas no Octave. Eu vou liberar esse programa depois da avaliação continuada, tá? Lá para sexta-feira. Quando sair o vídeo, vocês vão ter um arquivinho compactado com o meu programa de regra de Cramer no Octave. É um programão geral. É este programão geral aqui. Deixa eu fechar de novo aqui o chat e deixa eu compartilhar com vocês o meu Octave. Agora vocês veem? Tá grande o suficiente? Hein, gente? Tá sim. Dá pra ver. Então, observem aqui que, na verdade, o meu programa ele é muito geral. Ele vai fazer 6 exercícios diferentes. Esses exercícios vocês vão conhecer. Talvez não vejam esse número 4 aqui de 5 tanques, porque ele é pesado para a gente usar em aula online. A gente usava muito em aula presencial, tá? Mas vocês têm 5 problemas diferentes, né? Aquecimento com 2 tanques, que vocês receberam de exercício inicial agora. Resfriamento com 3 tanques, que vocês também receberam de exercício inicial. Resfriamento com 4 tanques, que vai aparecer ainda para vocês. Resfriamento em 5 tanques, que eu não sei se vou dar.
vai depender do nosso humor. Reação em 3 CSTRs, esse aí é a avaliação continuada de vocês, com reciclo e bypass, e reação em 4 CSTRs, que é aquele exercício que abriu, exercício que iniciou o curso. Na semana passada vocês receberam esses 6 aqui, ó. Então o que esse problema faz? Eu tenho aqui, ó, um bloco que me permite decidir qual é o tipo de problema. Então quem já está fazendo Octave, prob é uma variável inteira que recebe valores de 1 a 6, para me dizer qual é o problema que eu estou resolvendo. Além disso, eu tenho reint, que é de resultados intermediários, que também é uma variável inteira que recebe 1 se eu quiser não mostrar os resultados intermediários, ou 2 se eu quiser mostrar os resultados intermediários. Então, nesse caso aqui, como eu quero mostrar as matrizes, vou botar 2. E vou deixar aqui o problema 1, que é esse que a gente acabou de resolver dos 2 tanques contínuos, tá? E depois eu tenho, para cada tipo de problema, olha só, se prob for igual a 1, aqui já é o comando if, é um condicional, ó. Vocês vão aprender isso também, tem que aprender, tá? Então, se problema é igual a 1, esses são os dados de entrada. Repararam que eu não coloquei os volumes porque não precisa dos volumes. Eu inicializei a matriz de coeficientes e eu calculei, né? Porque cada vez que eu mudar os valores, vai mudar o vetor de respostas. Gerei o meu vetor de respostas R e ainda permite dizer, nesse caso nosso aqui, ó, qual é o tipo de grandeza, temperatura, e qual é o tipo de unidade dela, para poder sair o resultado bonitinho, atendendo ao princípio da homogeneidade dimensional, porque grandezas dimensionais que não tenham unidade não valem nada, não servem para nada. A mesma coisa para o caso do resfriamento em 3 tanques, aqui é só a inicialização, só o fornecimento de dados, montagem de matriz e de vetor de respostas, para cada um deles, todos. Isso aqui é só um programa inicial. Não é o que a gente realmente precisa. Não é a regra de Cramer. Aqui é só para vocês chamarem a regra de Cramer. Uma vez que vocês têm a matriz geral e o vetor de resposta geral, aí sim, olha só, vem aqui o chamado. Ó. Isto aqui é um comando que chama a função. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A função, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A função regra de Cramer. Ela recebe que argumentos? Ela recebe a matriz de coeficientes, ela recebe o vetor de respostas, ela recebe se eu quero ou não apresentar os resultados intermediários, ela recebe qual é a incógnita e ela recebe a unidade da incógnita para poder apresentar os resultados. Tá? Calcula o tamanho, né, o comprimento do vetor de respostas, verifica se a matriz de coeficientes é quadrada, ou se a matriz ela é quadrada, e aí vai dando dados, né? Se não for possível resolver, ele vai avisar que não é possível resolver, mas o mais importante é que ele calcula, e calcula usando uma matriz tridimensional, todas aquelas matrizes aí que vocês têm que calcular para fazer a regra de Cramer. Depois ele calcula os valores das variáveis, aqui ó, os valores das incógnitas, na verdade, né, das incógnitas, e devolve para nós. O que ele devolve? Ele devolve para lá os determinantes da matriz A, e todos eles, os AIs, e o X, o vetor de incógnitas. Então, voltando aqui no Cramer geral, eu estou colocando para ele resolver o problema 1, que é aquecimento em 2 tanques, e ele vai mostrar para mim os resultados intermediários. Feito isso, é só salvar, e vir aqui nas engrenagenzinhas, provavelmente o professor Luiz já deve ter falado isso para vocês, e mandar rodar. E aí é só a gente ir lá na tela de comando. Vocês veem aqui com tamanho suficiente? Na minha tela tá bom, mas na edição eu posso aumentar um pouquinho. Não sei se para o celular de vocês tá legal. Mas olha só, matriz A, não é? Vetor de respostas, o mesmo que a gente tinha. Determinante da matriz A, aqueles mesmos determinantes que nós calculamos, não é? Para os determinantes da matriz AI, e os valores das incógnitas, ó. Com unidade, T1, 126,87 graus Celsius, T2, 145,65 graus Celsius. O programa funciona muito bem. Ah, professor, mas eu não quero resolver esse não, eu quero resolver o 3x3. A vantagem do Octave, ó, vai resolver o 3x3, então ele é o problema 2. É só mudar aqui. O problema 2 tem esses dados que vocês estão vendo aí, que é que a gente acertou, né? Aliás, esses dados aqui são os do problema inicial de vocês, se não me falha a memória. Não, é o problema de abertura, é o problema inicial do vídeo. Tá? Agora é só mandar rodar. Vou salvar aqui, alterei, né? Vou mandar rodar e ele vai mostrar para nós as matrizes, né? As respostas aqui, ó, e os determinantes. Ele mostra também as matrizes, os AI, a matriz AI, a 1, a 2 e a 3, são essas daqui, em que o vetor de respostas foi substituindo as colunas. E ó, os valores dos determinantes, o mesmo que a gente obteve lá, os mesmos valores de determinante que nós obtivemos lá no Excel e os mesmos valores que nós obtivemos no vídeo.
72, 65 e 37. Este arquivo eu vou liberar para vocês lá para sexta-feira, para vocês terem tempo de aprender a fazer na mão e pensar em fazer os próprios programas de vocês. A gente não aprende a programar se não programar. Então entendam isso, tá ok? Encerrando esse compartilhamento aqui, que isso aqui foi só uma demonstração, vamos voltar à nossa tela aqui e eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Esse aqui vocês vão precisar fazer um print de tela, fazer alguma coisa. Eu não vou dar gabarito, eu vou esperar vocês terem dúvida, porque ele é a solução do problema da semana passada, da avaliação continuada da semana passada pela regra de Cramer, tá? Então, compartilhando outra tela com vocês, outra janela, agora Excel, exercício da live, este aqui. Estão a ver? Sim, professor. Pois é a nossa avaliação continuada da semana passada, né? Ó, que muita gente inventou que eu vou te contar, né? Meu Deus, se eu pedir para fazer o balanço global e o balanço dos sais, que diabo de ideia foi de fazer o balanço de solvente? Aumentar a complicação para depois dizer, ai, como a matéria é difícil, como é demorado? Não. Né? A matéria não é demorada, a prova não é longa, o conhecimento é que é curto. O vício de decorar como é que resolve um problema é que é curto. Eu tinha dito para vocês, façam o balanço global, façam o balanço de cloreto de sódio, de cloreto de potássio e de cloreto de cálcio. Não precisava fazer balanço de água, porque vocês têm o balanço global. E essas equações não são todas linearmente independentes, né? Se você fizer o balanço de água aqui. Então, o nosso modelo, as nossas equações são essas aqui, era isso aqui que vocês receberam lá, né, quando eu mandava o gabarito. E aí agora eu quero que resolvam por regra de Cramer, tá bom? Fizeram um print de tela, isso aí não vai para vocês por PDF, não vai para nada, é exercício de aula. É exercício para vocês fazerem agora, neste exato momento, tá? Então comecem a fazer e comecem a pensar. É lógico que a gente vai ter que fazer em primeiro lugar o que aqui, gente? Eu tenho que subir muito devagarinho, que é para não dar cola. Eu tenho que montar a minha matriz aumentada, que é essa daqui, certo? Estão vendo a matriz aumentada aí agora? Sim. Olha como fica fácil quando usa o balanço global, né, gente? Olha como fica simples quando usa o balanço global. Oh, meu Deus do céu. Pra que ficar inventando moda, fazer balanço solvente? E foi um monte de gente que foi copiando uns dos outros ali. Como tá certo, né? E como só vale presença, eu não esquentei com isso. Até porque, como eu falei na outra aula, se vai colar, pelo amor de Deus, cole de alguém que saiba mais que você. Se colar de alguém que sabe menos ou sabe o mesmo, os dois vão errar junto, os dois vão tomar falta. Mas eu quero que vocês resolvam este problema aqui por regra de Cramer, certo? No Excel é moleza, na mão vai dar muito sofrimento, então façam no Excel. Não precisa me mandar, é para vocês testarem se vocês aprenderam. Esse aqui é um exercício de fixação. A mesma avaliação continuada da semana passada, que vocês só tinham que fazer o balanço, né? Só tinham que fazer essas duas partezinhas aqui. Era só isso que eu pedia. Agora vocês vão resolver usando regra de Cramer. E é lógico que na aula que vem a gente vai resolver usando outras coisas também. Vai continuar sendo exercício de fixação. Tudo bem? Algum questionamento mais? Alguma colocação? Não, eu só queria pedir para o senhor, se pudesse, né? Não sei se pode. O senhor colocar naquele primeiro programa do Excel para tirar um print, para ter uma base. Primeiro programa do Excel. É, que o senhor abriu. Tá. É o que a gente resolveu 3x3. Eu vou ter que cancelar esse compartilhamento. Todo mundo já fez o print para eu não ter que voltar aqui? Todo mundo já printou esse exercício para poder a gente não ter que voltar? Essa parte de cima vocês têm, né? É a partir daqui, quase que eu dei cola, né? A partir daqui é que vocês vão ter que resolver usando regra de Cramer, tá bom? Então, eu vou ter que interromper aqui. Essa coisa de assistente passivo não dá. Tem que, se vai fazer print de tela, tem que ser na hora que a coisa tá correndo, né, gente? Então, deixa eu voltar lá na janela. Agora é esse daqui. Esse aqui que você quer, né? Quem tá falando comigo? É a Luna. Oi, Luna. Então, olha só. Tá aqui, ó. O sistema 3x3. Obrigada. Não, peraí, tem que subir para você fazer o resto. Você não fez o print do restinho? A matriz A2 e A3 estão aqui embaixo. Pronto, tá? Então agora fica por conta de vocês. Vocês têm aí 5 minutos. Sim. Professor, desce aí. Eu vou tirar o print. Desce aí, rapidinho. Descer de novo? Então, ó, a parte de cima. Já foi a parte de cima. A parte de baixo. Pronto, tá? Então vocês têm aí agora os próximos 5 minutos para fazer o exercício. Vou voltar com ele para a tela aqui, para que a gente realmente possa, né, fazer direitinho. Deixa eu voltar aqui. Janela. Exercício. Não, é esse aqui. Está aí para vocês, né? Bonito, expandido. Vocês têm esses 5 minutinhos aí. Tentem pensar em dúvidas aí agora. O que vocês podem me perguntar? Enquanto isso, abram os microfones
para eu começar a fazer a chamada, tá bom? Aí eu vou fazer a chamada bem devagarinho enquanto vocês estão fazendo o exercício. Olha que legal. Eu vou ter que sair daqui para poder olhar o chat, né? Porque tem gente que vai responder no chat. Mas isso aqui vocês já fizeram, isso aqui vocês já têm. E é lógico que a gente agora volta para cá, volta para os quadradinhos, abre o chat de novo, tá? Pra eu poder. Todo mundo de microfone aberto, porque se eu chamar o próximo, vou dar falta naquele que responder atrasado, tá? Tempo pra todo mundo tá abrindo o microfone aí. Tem gente com o microfone fechado ainda, porque provavelmente não deve estar nem prestando atenção na aula, né, Alessandro? Abre o microfone. Senão vai virar meme lá na chamada, que nem virou o meme da aula do período passado. Então vamos nós aqui. Alessandro, Presente. pode fechar seu microfone. Ana Lúcia. Tá bom, Ana Lúcia ficou em falta. Beatriz Gomes. Presente. Isto. Beatriz Rodrigues. Faltou. Caroline Falcão. Presente. Isso mesmo. Quem não tem o áudio funcionando, deixa escrito no chat, estou presente. Na hora que eu chamar o nome é só dar enter. Estou olhando as duas coisas. Estou prestando atenção no áudio e estou olhando pro chat aqui. Clarissa. Presente. Cíntia. Isso, Cíntia. Bem colocado. Daniel Vieira. Presente. Clarissa não precisa, você respondeu no áudio. Edson. Presente. Eduarda. Presente. Pode fechar o microfone quem já respondeu. Evelyn. Presente, professor. Fernanda Gomes. Presente. Gabriel Amaral. Presente no chat. Gabriel Henrique. Presente, professor. Ok. Gabriel Vitor. Presente. Isaías. Presente. João Marcos. Faltou. Luna, fala comigo, você já tinha falado antes? Tô aqui. Ah, tá. Desculpa que eu tava em outra aba. Marcele, Tô aqui, tá ouvindo, não? deixou passar. Marcele, presente. Professor, Ela falou 2 vezes. O que foi? Ela Ela falou. falou 2 vezes. Quem que falou? Não, quem deixou passar foi o João. A Marcele eu dei presente. Ah, tá. João é que tomou falta, porque não respondeu na hora. Mariana, Presente. Matheus Nascimento, Presente. Melissa Monteiro, Presente. Michael. Presente. Ah, hoje acertei. Sandy, faltou de novo, segunda falta já. Sara Rufino, faltou. Suelen, Presente. Suziane, Suzane. Suzane, Isso. presente. Tamara, Presente. Wellington, Presente. Weng, Presente. Yasmin, faltou Presente, segunda vez. Tá complicada essa turma, viu, gente? Frequências ela validadas. Ela falou. Quem que falou? A Yasmin. Yasmin. Não falou não apareceu no meu áudio. Falou, professor. Pelo amor de Deus. Fala aí de novo então, Yasmin. Ah, falando. tá bom. Ela deu sorte que ela é a última, né? Professor, eu tô gravando a tela do meu computador e apareceu ela falando. Se eu quiser, eu envio pro senhor. Mas não tem que gravar não, né, gente? Vai ter o vídeo editado pra vocês depois. Ninguém de vocês está autorizado a gravar a aula, não. Espero que isso não se repita e não vire meme. Aí será uso indevido da minha imagem. Bom, gente, alguma dúvida sobre o exercício? Vou voltar a compartilhar lá com vocês. Cá estamos nós, fechando o chat para aparecer bonitinho na minha gravação. E aí, alguma dúvida mais? Podemos encerrar a aula? Vão fazer? Bom, se vão fazer como tem assistido aos vídeos, eu sei que vão fazer no próximo período, mas eu espero que alguns acordem, né? A gente não pode levar a matéria de um jeito descansado como vocês têm demonstrado até agora. Segunda aula, e mais uma vez um monte de gente não havia estudado o material que foi disponibilizado para vocês na sexta-feira. Bom, eu vou estar aqui pelos próximos 10 anos até me aposentar. Posso dar aula para vocês de novo no período que vem, porque se não aprender não vai passar. E volto a insistir muito, pedindo de pai para filho, não se arrisquem a fazer métodos sem o pré-requisito de introdução. É temerário, tá? Foi um erro da Prograde de não ter colocado o pré-requisito. Eu não sei o que aconteceu, porque nos outros 2 períodos isso não aconteceu, mas esse período aconteceu e muitas vezes, e é temerário. Então, quem vai se arriscar sabe que está correndo por conta própria. Não foi por falta de aviso que precisa de introdução para passar em métodos, para fazer métodos. Professor, Diga.
Eu podia pedir uma coisa pro senhor, se o senhor puder. Sim. Em vez de mandar na sexta, o senhor podia mandar na quarta o material? Não, minha filha, porque na quarta eu tô validando as frequências de vocês, preparando o material de introdução à engenharia química. Lembra que tem introdução? Ok, tudo bem. Então tem que ser na sexta de manhã para vocês terem 3 dias e tem toda a sexta de tarde para fazer. Quem não quer gastar o final de semana estudando, tem a sexta de tarde inteira, a sexta o dia inteiro para fazer, que eu coloco às 8 horas da manhã. O pessoal de introdução recebe o material no domingo. Então é só se programar para estudar antes, gente. Que é isso? 3 dias, não sei se não conseguem assistir 2 vídeos de 25 minutos. Estudar um material? Bom, período que vem vai estudar, porque é o único jeito de aprender. Tá? Então estou interrompendo aqui e já vou encerrar a aula, porque a gente já fez chamada, olha só que legal, né? Então encerrando a aula para vocês, até quarta-feira às 13 horas, toda a avaliação manuscrita, nada digitado, nada de print de tela, nada de planilha do Excel, PDF manuscrito, tá bom? Tchau para vocês, estou encerrando aqui.